Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o Paulo, como você já me conhece, e hoje eu estou passando aqui para reativar esse projeto, né, que é o Filosofia do Cosmos, que eu tinha parado, e vou explicar o motivo. Vou explicar o motivo pelo qual parei e o motivo pelo qual estou retomando ao canal. Bom, é o seguinte, às vezes na nossa vida nós nos ocupamos com tantas coisas e algumas coisas são tão superficiais que nós acabamos nos atrapalhando. É o famoso abraçar o mundo com as pernas, né? Quando a gente vai tentar fazer várias coisas e às vezes a gente não sabe no que focar. A gente não sabe o que é prioridade e algumas coisas que eram prioridade passam a não ser. Então, isso acarretou em alguns problemas para minha vida. Dentre eles, é claro, né, com várias outras coisas acontecendo na minha vida, eu tentando resolver várias coisas ao mesmo tempo, tentando estudar muitas coisas ao mesmo tempo, aconteceu que eu acabei por criar certa ansiedade, né? E quanto a isso, precisei tratar desse problema, precisei tratar do problema da ansiedade. E aí, enfim, fiz tratamento, continuo meu tratamento com psicoterapeuta, né? E, enfim, como alguns sabem, eu sou professor também, então eu tive que tocar minha vida, mesmo com vários problemas, eu tive que continuar dando aula e etc. Então, já que eu estava com a mente muito cheia e várias coisas para resolver, eu pensei em parar o canal e tentar iniciar outros projetos. Tentei podcast, tentei várias coisas. E isso por auxílio de algumas pessoas também, né? De alguns amigos que são muito inteligentes também, que muito me deram força, né? Eles me aconselharam a tentar outras coisas ao invés do canal, mas aí eu parei certo dia, olhei alguns vídeos anteriores e vi alguns comentários que as pessoas tinham feito nesses vídeos que às vezes eu achava que era tão superficial, às vezes a gente pensa que é flopado, mas algumas pessoas acabam se inspirando de certa forma em alguma coisa ali, então foi por isso que eu decidi dar continuidade a esse canal, né? E me auxiliando nesse processo com a ansiedade, né? Eu tentando me organizar para fazer coisas que eram realmente prioridades na minha vida. Alguns amigos e alguns canais que eu sigo, alguns youtubers também, me indicaram alguns projetos de leitura. Tem um deles que muito chamou a minha atenção. Por um acaso eu entrei nesse canal, vou deixar o link aí na descrição desse canal, que é muito legal, né? De um rapaz que vive uma vida simples, à medida do possível. Me parece que ele é bem minimalista, né, e etc. E aí ele passou um tempo vivendo em uma cabana e lá nesse canal ele disse que ele tinha alguns problemas com ansiedade e ele descobriu que ele tinha uma doença que precisava ser tratada, então ele optou por um certo estilo de vida. E quando ele falou especificamente sobre ansiedade, ele nos deu uma dica sobre um livro muito bom, estou com ele aqui, que é do Max Lucado. Max Lucado, salvo engano, é um pastor. Esse livro aqui ele é cristão, mas assim, ele não foca exatamente, né, em religião e etc, naquela disseminação, qual muitos cristãos tentam fazer, né, tentam induzir você a acreditar no que eles querem, etc. Né, não. O nome do livro, o nome do autor é Max Lucado e o nome do livro é O Fim da Ansiedade. E a editora é Thomas Nelson, é daqui do Brasil. Então, nesse livro, né, o autor ele tenta pegar alguns ensinamentos de Paulo, alguns ensinamentos da Bíblia a respeito da ansiedade, alguns exemplos, né, de pessoas, de reis do passado, de pessoas do período bíblico, né, e como aquelas pessoas venceram a ansiedade e como aquelas pessoas lidavam com a ansiedade através das palavras, né, de profetas, através das palavras dos reis, enfim. Então ele tenta focar muito no que Paulo diz. Então ele fala, o início dele é muito bom, né? Quando ele fala assim, a ansiedade é uma chuva de meteoros do tipo, e se? E se eu não fechar a venda? E se não recebermos o bônus? E se não pudermos comprar os aparelhos para os dentes das crianças? E se meus filhos ficarem com os dentes tortos? E se os dentes tortos impedirem que eles tenham amigos, ou uma carreira, ou um cônjuge? E aí ele segue falando vários e sis. Ele descreve muito bem o sentimento da ansiedade quando nós temos as crises de ansiedade, né? Aquele frio, aquela sensação ruim, aquela sensação pesada. Então eu fui me identificando a partir dos sinais que nós chamamos de sintomas, né? A partir dos sintomas da ansiedade. Eu fui me identificando muito com o livro. Acho que é uma leitura bem, apesar de se você não é cristão e etc, mas acredito que a forma com a qual ele tenta tratar,
né, da depressão com o livro é muito boa. As sugestões de capítulos que ele nos dá, pedindo pra gente sempre, pedindo calma, pedindo pensamentos positivos, pensamentos de paz, né? É muito bom mesmo. Esse livro aqui ele foi escrito, como eu falei, pelo Max Lucado, né? E falando sobre esse que é um dos problemas que a humanidade tem enfrentado ultimamente, principalmente no período pós-pandemia, né? É um dos males do século. Então fica aí essa indicação para vocês, né? Mas mesmo com ansiedade, mesmo fazendo essa leitura, eu acabei ainda não decidindo, não percebendo o que era de fato importante para minha vida, no que eu deveria focar. Eu foquei em várias coisas, né, e tentava direcionar toda a minha energia para todas essas coisas ao mesmo tempo. Então eu acabava cansado, frustrado, porque não conseguia alcançar as demandas, os projetos que eu tinha em mente, né, e isso me acarretava muito mais ansiedade. E somado ao livro do Max Lucado, né, eu descobri o livro do Greg McCall, que é esse aqui, o nome dele é Essencialismo, né? É o poder do essencialismo. Ele foi muito recomendado pelo New York Times durante um tempo. E o que esse livro fala? Ele fala sobre a condição de nós sermos essencialistas, que nada mais é do que uma disciplina que nós devemos exercer. Então, o livro vem com algumas ilustrações, e uma ilustração que muito chamou a minha atenção foi essa daqui da energia, né? Aqui nós vemos um globo de energia direcionando energia para vários pontos, para vários objetivos, várias coisas ao mesmo tempo, né? E aqui nós vemos o exemplo de uma pessoa essencialista. Ela direciona a energia para uma coisa só, né? E nessa coisa ela tenta fazer o melhor possível. Então é isso, né? Nós precisamos de práticas essencialistas na nossa vida. Nós precisamos ser mais essencialistas. Nós precisamos focar no que devemos fazer. Então hoje eu estou reiniciando esse projeto aqui do canal, mostrando para vocês que práticas do dia a dia podem diminuir a ansiedade. O mundo em si, os autores que existem, a ciência, a filosofia, enfim, pensamentos de crença, muito pode nos ajudar em certas coisas. E cabe a nós, seres humanos, decidir o que é bom. Cabe a nós, seres humanos, escolher o que é bom, o que eu mais me identifico, ao invés de ficarmos aceitando discursos repetidos por pessoas que muitas das vezes nos deixam frustrados, nos deixam oprimidos, uma opressão, é um certo, é um errado, é um certo, é um errado, e às vezes não nos deixam livre para pensar da forma que deveríamos pensar. Então, esse é o objetivo, né, desse canal, quero reinaugurá-lo. Aqui nós vamos estar abordando várias teorias filosóficas, vários autores, história, pensamentos de dia, conselhos, wishes, etc. Né? Nós temos muito a aprender juntos aqui. Então, no mais, eu quero agradecer muito a sua atenção e fique na espera de vídeos muito bons aqui, indicação de leitura, indicação de autores, indicação de estilo de vida e muito mais. Agradecendo muito a sua atenção, desejo a todos um bom dia. Bye, bye!